Hoje vamos ver o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar os Inimigos. Amélia Rodrigues, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos traz a seguinte mensagem. Após Jesus recomendar o perdão a todas as ofensas, Tiago, um pouco confuso, perguntou-lhe: Como é possível, mestre, permitir que o agressor fique impune após praticar o seu ato maldoso? O iluminado olhou-o com imensa ternura e, após um breve silêncio, respondeu bondosamente: As águas do rio limpam as margens e o leito por onde corre, transformando o lixo e a imundície em rico adubo mais adiante, levados pela correnteza. Assim também, o amor transforma a agressão em bênção para a vítima, auxiliando o inimigo a se purificar. Perdoar não significa concordar com o erro ou com o crime. Na verdade, perdoar é não se vingar do outro. Não devolver o mal que se sofre ao começo para perdoar. Mas o perdão sem reservas só será alcançado quando conseguirmos compreender que o agressor é infeliz, que ele só se alegra em fazer o mal porque é um sofredor. Ninguém tem o direito de oferecer suas orações a Deus quando tem o coração fechado para o seu próximo. Ter adversário é fenômeno normal na vida de todas as criaturas. No entanto, não devemos ser inimigos de ninguém. Quem prejudica o outro sofrerá as consequências de seus atos. É o que acontece com todos os agressores. São obrigados pela justiça divina a refazerem o caminho, a fim de liquidarem os seus débitos. O discípulo, no entanto, insistiu. Como fica então a justiça para a vítima? O amigo compassivo compreendeu a inquietação do companheiro e gentilmente respondeu: A questão da justiça não pertence ao ofendido, mas aos legisladores que aplicarão a penalidade corretora. E quando isto não acontece, a sabedoria divina, através da consciência de culpa, faz com que o agressor repare os danos que cometeu ou sofra as consequências do mal praticado. Mas então, mestre, neste caso, todos os tipos de crimes devem ser perdoados e esquecidos? Serenamente, Jesus respondeu: Não há crime imperdoável. Há, sim, mágoas exageradas. Quem, por mais correto que seja, não cometeu erros durante sua vida? Quantas vezes, em momentos de infelicidade, de raiva, pessoas boas e generosas, devotadas a Deus e ao dever, revoltam-se e agem incorretamente? Será justo esquecer toda uma trajetória de dignidade por um momento de alucinação? É necessário, portanto, perdoar todos os tipos de crimes, entregando-os ao amor infinito de Deus. Assim fazendo, torna-se digno de também ser perdoado. Este é o sublime comportamento do amor, em forma de bondade para com o próximo. Depois do silêncio que se abateu no círculo de amigos, o Divino Mestre gentilmente acrescentou: Convém recordar que todos nós necessitamos do perdão para as nossas ações infelizes. Desse modo, devemos nos perdoar, purificar a nossa mente, nos permitir o direito de errar, compreendendo a nossa humanidade e a nossa fraqueza, mas procurando se melhorar, não permanecendo no deslize moral e nem se alegrando em ficar nesta situação. O auto-perdão é a capacidade de entender que ainda estamos em processo de renovação e de auto-iluminação.
Assim, portanto, pedindo ao Pai perdão pelos nossos erros, alcançamos o agressor, que também espera ser perdoado. Provavelmente, o mandamento de Jesus de amar os inimigos seja seu ensinamento mais difícil de seguir. Tão difícil que até mesmo o apóstolo Tiago teve dúvidas. E não é para menos. Como amar alguém que nos prejudica? Como ser caridoso com uma pessoa que queima a nossa casa, por exemplo? Ou mata um familiar nosso? Será que Nietzsche, o grande filósofo alemão, tinha razão quando disse que Jesus era um sonhador, pois seus ensinamentos não são nem um pouco práticos? Com certeza, Jesus não foi nenhum louco sonhador. Ele sabia perfeitamente das dificuldades de amar os inimigos. Mas então, por que devemos perdoar e fazer o bem a quem nos faz mal? A principal razão é que revidar ódio com ódio só piora as coisas. Quantas vezes vemos ou ouvimos casos onde uma simples discussão terminou com a morte de um dos envolvidos? Ou esta ameaça de guerra lá pelos lados das Coreias, onde um dos líderes, por se sentir ofendido, ameaça lançar mísseis contra o outro país, podendo com isto iniciar uma nova guerra mundial? Como bem disse Gandhi, olho por olho e o mundo acabará cego. Por essas coisas podemos afirmar que violência não acaba com violência, só faz aumentá-la. Do ponto de vista psicológico, nos irritamos sempre que não conseguimos atingir um objetivo, satisfazer um desejo, ou quando nossa autoestima é atacada. E mesmo que essa irritação dure apenas alguns segundos, as reações desse sentimento podem se estender por muito mais tempo. A irritação e o ódio, por serem tóxicos, elevam a pressão sanguínea, que pode gerar problemas no coração e até mesmo derrames cerebrais. Além disso, esses momentos de desequilíbrio bloqueiam a liberação de substâncias químicas necessárias para uma boa digestão, produzindo com isto doenças estomacais como úlceras e gastrites. A raiva também pode provocar dores de cabeça, enxaquecas, mudanças hormonais e ainda, ao deixar o ódio nos dominar, as pessoas à nossa volta podem acabar se machucando com as nossas palavras ou atitudes, prejudicando com isto os nossos relacionamentos. Então, um outro motivo por que devemos amar nossos inimigos é que o ódio nos prejudica também. É como tomar veneno e querer que a outra pessoa morra. E um terceiro motivo por que devemos amar os inimigos é que só o amor é capaz de acabar com um círculo interminável de vingança. Nunca nos livraremos de um inimigo através do ódio. A própria literatura espírita demonstra isto muito bem, ao nos contar histórias de pessoas que, mesmo após diversas encarnações, continuavam ligadas aos seus desafetos. Eis porque Jesus recomenda a reconciliação com o adversário. Agora que sabemos por que devemos amar nossos inimigos, a pergunta seguinte a se fazer é: como amar? Primeiramente, temos de ser capazes de perdoar. E perdoar não significa esquecer tudo como se nada tivesse acontecido, mas esquecer no sentido de que a má ação deixe de ser uma barreira para a amizade.
Da mesma forma, nunca devemos dizer: te perdoo, mas não quero mais saber de você. Mesmo que a confiança não seja mais a mesma, perdão é reconciliação, sem ódio, sem rancor e sem desejo de vingança. Em segundo lugar, temos de reconhecer que não existe alguém 100% mal. Todas as pessoas, por pior que sejam, possuem algo de bom, inclusive aquela que nos faz mal. Ninguém faz algo de errado porque quer, mas porque ainda não aprendeu o jeito certo de fazer. Ora, se conseguimos ser tolerantes com os erros de uma criança, por que não ser paciente também com aqueles espíritos pouco evoluídos que ainda estagiam na infância espiritual? E, em terceiro lugar, devemos notar que quando uma pessoa nos faz sofrer, é porque ela mesma está sofrendo. Neste caso, ela não está precisando de punição, mas de ajuda. Essa é a mensagem que ela está nos enviando. Ao observarmos isto, compreenderemos a sua atitude e, consequentemente, conseguiremos ser mais bondosos para com ela. É claro que isto não é fácil. Amar quem nos magoa e nos machuca, puxa, é difícil. Mas que outra escolha a gente tem? Se não colocarmos um ponto final nessa desavença, isto nunca terá fim. Vejam o exemplo da Irlanda do Norte, que sofreu durante décadas com os ataques terroristas do IRA, e para acabar com esta guerra, tiveram de anistiar todos os crimes cometidos e reservar alguns cargos no governo para os ex-guerrilheiros participarem das decisões do país. Ou seja, para finalmente viverem em paz, tiveram de passar uma borracha no passado e começarem uma vida nova. Com certeza não foi uma decisão fácil, ainda mais para as famílias que tiveram parentes assassinados pelo IRA. Mas, se não tivessem feito isso, talvez, ainda hoje, pessoas inocentes estariam morrendo nos ataques terroristas. O amor é a maior força do universo. Este poder criador tão belamente exemplificado na vida de nosso Senhor Jesus Cristo é um instrumento mais poderoso e eficaz para a paz e a segurança da humanidade. Certa vez, Napoleão Bonaparte, o grande gênio militar, lembrando as suas conquistas, teria dito: tanto Alexandre o Grande como os imperadores César e Carlos Magno, ou eu próprio, criamos grandes impérios. Mas onde se apoiaram eles? Unicamente na força. Jesus, há séculos, iniciou a construção de um império fundado no amor. E ainda hoje, vemos milhões de pessoas que morrem por ele. Não há como duvidar dessas palavras. Os grandes chefes militares do passado desapareceram e seus impérios ruíram. Mas o império de Jesus, que começou com alguns poucos seguidores, continua a crescer. E atualmente compreende bilhões de pessoas no mundo todo. Com certeza há muitos caminhos que possamos seguir, mas somente um nos leva à paz. Só um nos conduz à felicidade. Este caminho, por mais difícil que seja, é o amor. E para trilhá-lo é necessário muito esforço e sacrifício. Nessa caminhada encontramos diversos tipos de pessoas, com variadas características, mas com pelo menos um atributo em comum: nenhuma é perfeita, visto que todos nós temos nossos defeitos, nossas fraquezas. Desta forma, como exigir tolerância para os nossos erros
se não somos pacientes com as falhas dos outros? Como desejar o céu se ainda temos o coração fechado para o próximo? Tenhamos sempre em mente que o amor nos aproxima de Deus, enquanto que o ódio nos afasta dele. Portanto, saibamos seguir Jesus, retribuindo o mal com o bem, porque é ajudando que se é ajudado, é perdoando que se é perdoado, e é amando que se é amado. Assim seja.